acontecem com aqueles que amam a Deus. Mas a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Estou falando aqui pensando em um personagem bíblico chamado Estevão. Estevão foi um homem que amou a Deus, cheio do Espírito Santo, e ele foi apedrejado. A morte de Estevão desencadeou um processo missionário, principalmente no meio gentílico. O Espírito do Senhor agiu poderosamente através da morte de Estevão. E por causa disso, da morte de Estevão, os judeus começaram a correr, foram dispersos de Jerusalém, e alguma coisa aconteceu em Antioquia que abriram as portas para que as nações da terra pudessem receber o Evangelho de Jesus. E é sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês um pouco nessa noite, já que nós estamos falando sobre evangelismo. Qual é a missão da igreja? Qual é a nossa missão? Às vezes a gente se envolve com tantas coisas que esquecemos que nós temos uma missão. E é nessa missão que está o nosso amor, que está o nosso foco, que está a nossa direção. Amados, não há sentido a existência da igreja se ela não estiver focada na sua missão. E aqui em Atos, no capítulo 11, a partir do versículo 19, nós vamos ver o que aconteceu com estes irmãos, logo nos primeiros momentos da igreja, edificada por Cristo Jesus e com a presença do Espírito Santo. Verso 19. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirenes, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágapo, levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia, e o fizeram, enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Aqui a gente vê uma igreja entendendo a sua missão. E ela não entende a sua missão porque isso fora explicado em uma aula, ou até mesmo em uma mensagem dominical. Eles entenderam a sua missão porque eles foram movidos pelo Espírito do Senhor. E não tem como a gente falar de uma igreja que entenda a sua missão, uma igreja missionária, sem falarmos, amados, na dependência e no poder do Espírito Santo. Se a gente for lá para Isaías, no capítulo 61, nós vamos entender que missão e Espírito Santo estão diretamente ligados. Lá no versículo 1 de Isaías 61 diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar. Não tem como sermos uma igreja missionária se não tivermos a unção do Espírito. Mas parece
que nós vivemos em um contexto, amados, em que perdemos o propósito da vida e do Espírito Santo no nosso meio. Muitas vezes queremos que o Espírito Santo venha sobre nós para a gente não se desviar, ou para que algo Deus possa fazer através de nós, e nos esquecemos que a missão é de Deus, que a obra é de Deus, que o projeto é de Deus, e estagnamos, porque paramos de depender do Espírito de Deus. Irmãos, nós estamos vivendo uma geração de crentes vazios, de crentes que não sabem por que precisam do Espírito Santo de Deus. E nós vamos ver aqui que lá em Atos, aqueles irmãos que sofreram em Jerusalém, tiveram que fugir, foram para Antioquia. Aqueles irmãos, eles fugiram, eles não tinham um lugar para ir, eles não tinham uma estrutura eclesiástica, denominacional, mas eles chegaram em Antioquia cheios do Espírito Santo. E quando eles chegaram ali, eles estavam comunicando o Evangelho somente entre os judeus, mas outros vieram e começaram a pregar também aos gentios. Por que isso? Porque aqueles homens e mulheres estavam tão cheios do Espírito Santo, que eles não podiam deixar de falar, eles não podiam deixar de anunciar, eles não podiam deixar de revelar Deus. Eles precisavam fazer. Irmãos, havia no coração daquele povo, da igreja, a gente vê isso lá em Atos, nos primeiros capítulos de Atos, a gente vê uma igreja que estava movida pela presença do Espírito Santo neles de uma maneira tão intensa, tão verdadeira, que aqueles homens e mulheres decidiram entregar a sua própria vida em nome do Evangelho de Jesus. E eles não amaram a sua própria vida, porque eles estavam dispostos a levar Jesus Cristo a todos os lugares, e graças àqueles irmãos o Evangelho chegou até nós hoje. Graças àqueles irmãos, hoje nós podemos estar reunidos aqui e pregar o Evangelho de Jesus. Mas eu não sei se nós podemos falar isso como igreja hoje, daqui a alguns anos, Denilson. Eu não sei se a próxima geração vai poder falar graças a Deus pela vida daqueles irmãos 2016, que pregaram o Evangelho cheios do Espírito Santo, porque esse Evangelho chegou até nós. Porque eu não sei se o Evangelho que nós estamos ouvindo ou pregando tem sido de fato o Evangelho de Jesus Cristo. Irmãos, Deus chamou a sua igreja para que pregue o Evangelho na dependência e no poder do Espírito Santo. Não há sentido sermos igreja, se não for para levar Jesus Cristo às pessoas. Não há sentido sermos igreja, se não for para anunciar Jesus Cristo. Eu quero desafiar vocês nessa noite, e eu quero desafiar vocês a de fato mergulhar em uma dependência do Espírito Santo de Deus. Irmão, se talvez você fale assim, puxa, mas eu tenho o Espírito Santo. Não, mas eu sou cheio do Espírito Santo. Mas não é o que você afirma, ou que eu afirmo, que de fato declara se eu sou cheio do Espírito Santo. Mas é o fruto, é o resultado disso. Quantos de nós deixamos de lutar pelas nossas famílias, pelos nossos amigos, que estão morrendo sem Cristo, como a gente viu no vídeo hoje, e a gente só fala assim, não, mas o coração é muito duro, não tem jeito. É claro, gente, nós não conseguimos converter ninguém, porque conversão não é uma operação do homem, é uma obra de Deus. Dá para entender isso, irmãos? Deus não está pedindo que ninguém convença ninguém ao Evangelho, mas Ele está pedindo que nós preguemos o Evangelho, porque quem realiza é Ele. É por isso que nós precisamos pregar o Evangelho na dependência total do Espírito Santo de Deus. Irmãos, se as pessoas não estão se convertendo com a nossa pregação, isso significa que está faltando em nós poder de Deus, e nós precisamos ficar incomodados com isso. Isso precisa incomodar a gente. Nós vamos
entrar num processo de evangelismo. Nós não estamos aqui preparando pessoas para argumentar. Nós estamos buscando gente que esteja disposta a depender de Deus e ser cheio do Espírito Santo, e que com ousadia se levante nesse tempo para levar Jesus Cristo a esta cidade. Nós estamos precisando de uma igreja que dependa de Deus na sua mensagem, nas suas palavras. Nós estamos precisando de homens e mulheres que estejam cheios do Espírito Santo. Esse é o nosso desafio para essa noite. Nós não queremos levantar apenas aqui um movimento para animar a igreja de evangelismo. Embora eu veja e me alegre com isso, vejo que os irmãos estejam dando uma resposta muito positiva, e eu vejo muitos irmãos envolvidos e querendo trabalhar com o evangelismo, e vem me procurar, procura o Denilson, eu acho isso muito bom. Mas não devemos nos envolver com o evangelismo porque nós não estamos fazendo nada. Porque evangelismo não se faz porque não estamos fazendo nada. Isso deve ser o coração da igreja. Isso deve mover o nosso coração. A gente tem que estar com o coração voltado para o reino de Deus e para a obra do Senhor. Irmãos, nós devemos pregar porque as pessoas estão morrendo sem Cristo, e Ele as ama. Você já parou para pensar que existem parentes nossos que estão morrendo sem Jesus? E o que nós estamos fazendo por isso? Qual o preço nós estamos pagando? Tem gente na minha casa que está morrendo sem Jesus. Os meus entes queridos estão morrendo sem Jesus. E o que eu estou fazendo? Eu tenho chorado, pelo menos, diante de Deus por essas pessoas. Eu quero desafiar a igreja a vivermos um tempo novo. Um tempo de amor e de dependência de Deus. Começarmos a sentir o que Deus sente. Sentir o amor que Deus sente pelas pessoas. Tratarmos as pessoas com o amor de Deus. Cuidarmos dessas pessoas lá fora com o cuidado de Deus. Elas precisam disso. As pessoas não estão querendo ser convencidas de uma nova religião, ou convencidas, a viver dentro de uma religião protestante. Elas não querem isso, não. Aliás, nem eu e nem você. A gente está querendo Deus. O mundo quer Deus, porque o mundo está perdido. E o homem foi criado para ser a imagem de Deus. Irmãos, nós temos o Evangelho. A gente tem a palavra. A gente tem Jesus. A gente tem o Espírito Santo. Mas a gente se perdeu. A gente se perdeu. Quer ver uma coisa? Não precisa responder. Quantas pessoas você apresentou, levou a Jesus Cristo esse ano? Só uma reflexão. Quantas pessoas foram levadas a Jesus Cristo através da sua vida? Pois aquela igreja em Antioquia começou a levar Jesus Cristo, porque aqueles homens estavam cheios de Deus, porque eles amavam a Deus mais do que as suas próprias vidas, e eles estavam cheios do Espírito Santo, porque o Espírito do Senhor estava sobre eles, pelo que os ungiu a pregar. Irmãos, o Espírito do Senhor, Ele quer que você esteja cheio, para que quando você abrir a sua boca, a mensagem chegue no coração daquela pessoa que está vazia, com sentido, porque ele vai entender o Evangelho, que vai sair da sua boca através das suas atitudes, através do seu amor. Isso é a igreja. Nós fomos chamados, e a igreja existe, para levar o Evangelho de Jesus Cristo. E não só para trazer salvação, mas a nossa missão como igreja é tornar as pessoas semelhantes a Jesus. Deu para entender, irmãos? Nós temos a missão de fazer com que as pessoas sejam semelhantes a Jesus Cristo. Paulo nos ensina isso em Romanos capítulo 8.
A nossa missão é levar as pessoas a se tornarem parecidas com Jesus. A cada domingo, a cada encontro, a cada momento que eu estiver com você e você comigo, esses encontros têm que nos edificar a ponto de nos tornarmos mais parecidos com Jesus. Mas isso só pode acontecer se nós caminharmos na dependência do Espírito de Cristo, no Espírito de Deus. Irmãos, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos ter uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, porque ela vai entender de onde ela veio e para onde ela vai. Eu e você fomos chamados por Deus, fomos alcançados pelo Senhor. Você não está aqui nessa noite por um acaso. Você está aqui porque o sangue de Jesus te libertou. Você está aqui porque você é um adorador do Senhor e porque você ama o Senhor. Você está aqui nesta noite porque você veio para ouvir mais de Deus para a tua vida. Você está aqui nessa noite porque no fundo o que você está buscando é uma transformação em intimidade com o Senhor. E eu sei, amados, que muitos aqui têm buscado isso de Deus. Mas o que nós precisamos entender é que como corpo de Cristo, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. E nós não estamos dando frutos disso, mas não estou falando só daqui. Eu estou dizendo a igreja brasileira. Estava conversando com um homem um dia, ele falou que... o que você pensa de igreja? Eu acho que crente tudo é picareta. É isso que as pessoas pensam. E não é novidade para vocês ouvirem isso. Não é verdade? As pessoas falam, crente é picareta. Gente, é triste, porque a gente ouve, a gente condena, mas ainda temos este estigma. E o pior é que os crentes dão trabalho. Aluguei a casa da minha mãe para um crente. Calote. Pior que é, né? Aluguei para o ímpio, paga em dias. Que vergonha. O maior conflito não foi nem buscar receber o que... Foi colocar um irmão na justiça. Eu falei assim, gente, eu não tenho essa coragem. Eu não tenho essa coragem. Eu tive que assumir esse prejuízo porque eu não tive coragem de colocar uma pessoa que se diz do Senhor na justiça. Eu sei que não deveria fazer isso. Mas eu não tive coragem. Mas é triste, porque se isso aconteceu comigo, quantas pessoas têm levado calote de pessoas que se dizem cristãs? Porque uma pessoa que se diz cristã, ele acha que ele está salvo porque ele se diz cristão. Não é a denominação que te faz um salvo. Irmãos, nós fomos chamados para transformar esse mundo. Nós fomos chamados para levar o Evangelho de Jesus a essas pessoas. E Evangelho não é discurso, é vida, é amor. As pessoas precisam ser amadas, elas precisam ser cuidadas. E nós só podemos fazer isso na dependência do Espírito Santo. Isaías capítulo 61 nos fala sobre isso. Era um texto que eu estava pensando em ler com vocês, como tema principal da mensagem, mas decidi esse texto de Atos, porque acho que ele fala muito do que nós temos que fazer. Sabe, houve um rompimento, em Antioquia houve um rompimento da igreja. A igreja entra no mundo gentílico, porque aqueles homens estavam cheios do Espírito Santo. Talvez você fale assim, mas tem tanta igreja por aí. Tem tanta igreja por aí, graças a Deus tem tanta igreja por aí. Mas eu quero falar uma coisa para vocês, nós estamos precisando de gente cheia do Espírito Santo. Irmãos, estamos precisando de gente que viva o Evangelho com amor, que tenha amor pelas almas que estão se perdendo, que tenha amor pelas pessoas que estão morrendo. E eu acho que nós podemos começar pela nossa própria família. Quantos aqui tem pessoas na família que não são cristãs? Levanta a mão. Olha aí. Eu também tenho. Eu acho que nós podemos começar por aí. Mas muitos de nós não nos preocupamos mais em pregar dentro da nossa casa, sabe por quê? Na nossa cabeça, as pessoas da nossa família têm um coração muito duro. Ô povo de coração duro!
Ali é impossível, pastor. É isso que a gente sempre ouve. Mas, irmão, se a gente for assumir esse discurso como verdade, a gente não vai pregar o evangelho para ninguém mais, porque todo homem tem um coração duro, porque todo homem é escravo. A gente não pode pregar o evangelho com a nossa força, com o nosso intelecto. A gente tem que pregar na dependência e no poder do Espírito Santo, porque é Deus quem liberta. E se você for um instrumento de Deus para abençoar a sua própria casa, a sua própria família, se você se dispuser a ser cheio do Espírito Santo, eu duvido que aquela pessoa, tendo um contato com o Espírito de Deus, se ela vai resistir. Porque as pessoas estão precisando ter contato com Deus. Deu para entender, irmãos? Nós precisamos parar e pensar qual é a missão da igreja. Qual é o nosso foco? Senão a gente vai se perder no nosso ativismo e a gente vai começar a falar: puxa, que bom, esse ano está sendo uma bênção na minha vida, porque eu estou fazendo tanta coisa na igreja. Mas Deus não te chamou para fazer tanta coisa na igreja. Ele te chamou para levar Jesus Cristo às pessoas que estão morrendo. Esse é o nosso chamado, essa é a nossa missão, esse é o nosso foco. Por isso, amados, estou trazendo essa reflexão para a igreja nessa noite. E eu quero te desafiar a gente levantar a bandeira da evangelização da igreja. Isso não é um ministério do Denilson. Isso é um ministério da igreja. É nosso. A gente não tem que olhar para o Denilson e falar assim: ó, tem que ganhar alma, irmão, vou orar por você. Não. Ele vai apenas organizar para que a igreja toda se envolva. Está colocando as áreas: irmãos, vamos trabalhar? Vamos nos envolver, vamos trabalhar, porque eu quero levar Jesus Cristo. Por isso, amados, nós vamos fazer uma coisa nessa noite. Antes da gente tomar qualquer decisão, o que nós vamos pedir é que o Espírito Santo venha sobre nós e quebre do nosso coração qualquer frieza, qualquer laço de morte espiritual. Porque às vezes a gente tem essa sensação de que um laço de morte, às vezes a gente só pensa em morte física, né? Mas morte espiritual mesmo, vai matando a gente. E a gente vai não tendo nem força para tomar as decisões no reino de Deus, porque perdemos isso. Mas nessa noite, o Senhor quer visitar a sua igreja. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Nós vamos orar. Cadê a Crisiane? Enquanto eu canto esse cântico com Crisiane, a gente vai cantar esse cântico. Nós não vamos nos demorar mais, mas esse é um momento muito importante para a sua vida. É um momento em que haverá um romper de Deus na sua vida. Nós estive orando inclusive por essa noite, para que Deus pudesse ministrar ao seu coração. Eu queria que você deixasse o Espírito do Senhor ministrar a sua vida agora. Quando em cativeiro te levaram de Sião, e os teus sacerdotes prantearam de aflição, foi como morrer de vergonha e dor. Caminhava triste o povo forte do Senhor. A Jerusalém
Ele te ouvirá, do inimigo te libertará. Chora, Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá, do inimigo te libertará. Em Antioquia, os profetas saíram de Jerusalém e foram para lá. E no poder do Espírito Santo, aquela igreja começou a anunciar, porque o Senhor estava presente. Que nessa noite nós possamos sair da nossa Babilônia. A Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora, Israel, num lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora, Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá, do inimigo te libertará. Chora, Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, e Ele te ouvirá, do inimigo te libertará. Amém. Eu gostaria de... Amém. Eu gostaria de convidar a ficar em pé. Aliás, desculpem. Se assentem. Eu vou querer apenas que fiquem em pé aquelas pessoas que se identificaram com essa mensagem, entenderam que essa mensagem é um chamado de Deus para a sua vida e estão dispostas a de fato receber de Deus nessa noite do Espírito do Senhor, porque estão inconformadas com essa situação, precisam amar o Senhor, amar a missão do Senhor e não querem mais viver como estão, porque nós estamos trabalhando aqui, amados, no reino do Espírito, e nós vamos fazer uma oração. E eu vou pedir ao Senhor nessa noite um tempo novo de Deus sobre as nossas vidas. Quem aqui parou de amar as almas? Deixa eu mesmo, esqueci desse detalhe, né? Não choramos mais, não oramos mais, não jejuamos mais, mas nós queremos uma transformação na nossa vida. Queremos assumir a missão que Deus confiou à igreja. Pode ficar em pé.